Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou o Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres. Hoje nós faremos a 20ª edição do projeto Cavalo Nota 10. Para aqueles que ainda não conhecem, esse projeto traz perguntas que nos são enviadas por vocês, espectadores. É um projeto de natureza interativa, não é? Então, por favor, continuem enviando essas perguntas, porque o nosso objetivo é atender a necessidade de vocês e dos seus cavalos, ok? Muito obrigado a todos que já estão entrando conosco. Espero que os momentos aqui compartilhados sejam de bom proveito para todos nós e certamente serão. Hoje eu trouxe aqui uma pergunta da espectadora Cíntia Vaz de Melo. Ela está perguntando aqui para nós. Bom, Paulo Guilhom, como vai? Tudo bem? Gostaria de saber de você se existe alguma técnica para evitar o deslize do bridão na boca do cavalo quando acionamos as rédeas. Ô Cíntia, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você por ter enviado essa pergunta para nós. Eu vou respondê-la daqui a pouquinho, mas antes eu preciso dar aqui uma satisfação ao nosso público. O dia oficial das nossas lives é a terça-feira, todas as terças-feiras, não é? E essa semana, por questões pessoais, não me foi possível. Por isso eu estou fazendo a reposição hoje, na quinta. Então recebam aí as minhas desculpas, viu, pessoal? Bom, mas voltando aqui à pergunta da espectadora Cíntia Vaz de Mello, ela está perguntando se existe alguma técnica para evitar o deslize do bridão na boca do cavalo quando nós acionamos as rédeas. Ô Cíntia, eu vou aqui fazer algumas contribuições para tentar ser útil a você e aos nossos espectadores. Inclusive, veio a calhar essa pergunta porque nós estamos conduzindo um grupo de estudos, um projeto inaugurado há pouco tempo, né? Grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo, inclusive motivado devido ao fato de eu estar completando 40 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo. Então nós tivemos essa ideia e criamos esse grupo com mais de 50 temas da hipologia que são oferecidos durante estudos conjuntos, né? As aulas são realizadas uma vez por semana, em horário noturno, numa sala de aula virtual. E quando o aluno não pode comparecer online, ele tem acesso posterior ao conteúdo que fica gravado na plataforma digital que está sediando o evento, que é a Hotmart. Muito bem, então já formamos a primeira turma. As turmas admitem no máximo 15 alunos. A turma alfa já está em operação, já fizemos várias aulas, não é? E entre os assuntos que foram abordados até o momento constam a etologia equina, a alimentação e nutrição do cavalo, podologia, a ciência que estuda o sistema de sustentação e locomoção dos cavalos. Inclusive, abordamos também a biopodologia, que foi um conceito que eu criei no ano de 2000, ou seja, há 23 anos atrás. Traz ali uma interpretação bastante interessante da podologia, vinculando a biologia do cavalo, não é? Tratamos também do tema capacitação profissional de cavalariços, um tema importantíssimo que eu gosto muito de abordar, inclusive já escrevi 2 livros sobre esse tema, não é? Manejo geral também foi outro assunto que nós abordamos, manejo específico para cavalos de sela, outro assunto. Fizemos 3 aulas sobre avaliação de cavalos. Na primeira nós fizemos a avaliação da morfologia funcional, depois avaliamos índole e comportamento, e a terceira foi sobre a avaliação da funcionalidade dos cavalos. Na aula mais recente, que foi realizada na segunda-feira dessa semana, nós falamos sobre o tema embocaduras, Cíntia. Por isso que eu disse que a sua pergunta veio a calhar, e nós inclusive fizemos menção
aspectos relacionados à sua pergunta. Voltando a ela, o que eu posso te dizer é o seguinte, Cíntia. O bridão, quando está fazendo o deslize lateral na boca do cavalo, a causa principal é o uso inadequado das rédeas. Ok? Se nós aprendermos a usar corretamente os contatos de rédeas e as ações de rédeas para nos comunicar com o cavalo, é praticamente impossível que ocorra o deslize lateral do bridão na boca do cavalo, certo? Existem os chamados efeitos de rédeas. Entre eles, temos o efeito chamado rédea de abertura. A rédea de abertura, para você ter uma ideia, Cíntia, vou até levantar aqui para te dar uma referência. O movimento que nós fazemos junto à ação de rédeas para realizar esse efeito de rédea de abertura é apenas esse aqui, ó. A posição do braço do cavaleiro faz um movimento de abertura de no máximo 45 graus com o seu tronco. Isso é uma rédea de abertura, ok? Não só a extensão do movimento, né, até 45 graus no máximo, mas a altura também do braço, do antebraço do cavaleiro é importante. Quanto mais nós temos necessidade de bem posicionar pescoço e cabeça do cavalo, mais maior a importância da rédea estar na altura da cintura do cavaleiro. Okay? Daí para baixo, inclusive, no início do aprendizado do cavalo. Okay? Mas o que é mais importante nós compreendermos é que as ações de rédeas, para serem realizadas de forma mais eficiente, primeiro nós precisamos ensinar ao cavalo o posicionamento correto da cabeça e do pescoço. Existem exercícios com essa finalidade. Então, rapidamente, né, para você ter uma ideia, a posição da cabeça. Vamos à posição da cabeça. Vamos abordá-la de duas maneiras. Primeiro, a posição próxima à perpendicular com o solo. Né? Essa é uma posição que, para ser realizada pelo cavalo, requer descontração das articulações da sua região nucal. Se o cavalo tiver com essas vértebras da região nucal enrijecidas, tensas, ele não consegue aproximar a sua posição de cabeça da perpendicular. Então é um exercício que nós realizamos com o cavalo através de contatos de rédeas antes de montá-lo. Logo no processo de iniciação, antes de montar o cavalo, já ensinamos isso a ele, a bem posicionar a sua cabeça nesse sentido e também no sentido lateral, realizando um movimento chamado pli, que vem do verbo plier, que significa dobrar, não é? O verbo do francês. E o pli é exatamente o cavalo fazer um pequeno movimento lateral com a sua cabeça, para a direita e para a esquerda. Quando o cavaleiro está montado, o pli é um movimento no qual o cavaleiro, ao olhar para a cabeça do cavalo, visualiza a órbita ocular e a narina do lado que ele está solicitando o pli. E não enxerga do outro lado. O outro lado fica invisível, porque a cabeça chega para um dos lados. Okay? Então, é a posição no sentido frontal, né, anteroposterior, e lateral. Quando o cavalo aprende a dar a cabeça nessas duas posições, agora o manuseio de rédeas fica facilitado pelo cavaleiro. Okay? E para isso nós precisamos entender a ação das embocaduras dentro da boca do cavalo, tanto do bridão quanto do freio. É isso que nós estamos explicando nesse grupo de estudos e em algumas publicações que nós fazemos nas mídias digitais que veiculam a escola chamada Cavalo. No YouTube nós temos a série Equitação. Lá nessa série, que já tem 14 episódios, estamos falando muitas coisas com relação à equitação, inclusive questões relacionadas ao manuseio das rédeas. Então não deixem de conferir. Quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, basta clicar aqui no link da nossa bio, que vocês têm acesso direto, tanto ao canal do YouTube, quanto ao grupo de estudos. Não é? Nós estamos com uma lista de interesses para a formação da segunda turma do nosso grupo de estudos da escola chamada Cavalo. Vocês vão ficar muito bem servidos
ao participar desse projeto que traz, como eu disse, mais de 50 temas da hipologia e são abordados com profundidade. As aulas acontecem uma vez por semana e tem duração de 1h30 cada aula, para vocês terem uma ideia. Okay? Então, a partir do momento, voltando ao raciocínio, que nós entendemos como o bridão atua dentro da boca do cavalo, como o freio atua dentro da boca do cavalo, nós também começamos a compreender qual é um procedimento correto ao acionarmos as rédeas. Certo? Existem muitos aspectos a serem abordados. Vou citar um como exemplo. O freio, a embocadura tipo freio, quando está na boca do cavalo, não admite movimentos laterais de rédeas. Os movimentos laterais de rédeas devem ser feitos ao bridão, que tem o seu bocado articulado, dividido em duas hastes. Por isso o cavaleiro segura as rédeas com as duas mãos e aciona uma haste de cada vez com movimentos independentes das rédeas. O freio não, tem um bocado inteiriço. Então não é para o cavaleiro fazer movimentos laterais com as rédeas, quando o cavalo está usando o freio. E o próprio nome indica, é uma ação de frenagem. Ok? Uma ação de frenagem. Como o freio atua dentro da boca do cavalo? Como o bridão atua? É isso que nós estamos explicando lá com mais profundidade. Ok? Então, as técnicas para que o bridão não deslize na boca do cavalo, na verdade, a técnica. Qual é a técnica? É a compreensão do uso correto das ações de rédeas, vinculado à compreensão do funcionamento da embocadura dentro da boca do cavalo e também da função de cada embocadura. O bridão é uma embocadura com finalidade didática para o ensino do cavalo, até certo ponto. Depois que o cavalo está atendendo os comandos de pernas do cavaleiro para realizar os movimentos laterais, o cavaleiro agora calça o freio no cavalo, porque ele não precisa mais de movimentos laterais de rédeas. Okay? Então as rédeas agora vão ser empunhadas fechadas em apenas uma mão e qualquer pedido de movimento lateral é solicitado ao cavalo através da ação de pernas no seu costado, a região das suas costelas, que fica nos dois flancos do cavalo. Certo? Bom, além disso, é preciso que nós desenvolvamos algumas habilidades, algumas capacidades no manuseio das rédeas. Né? Precisamos aprender a empunhadura correta e o manuseio correto. Desenvolver coordenação motora, motricidade fina e o chamado tato equestre, que em poucas palavras seria o quanto basta de ação para nós nos comunicarmos com o cavalo e darmos a ele o entendimento devido a cada momento que nós a cada momento da prática da equitação. Certo? Bom, então é apenas aqui uma fala rápida sobre um assunto que demanda atenções maiores devido à sua importância, e nós temos testemunhado ao longo das nossas vivências equestres uma falta de conhecimentos muito grande com relação a tudo isso que eu falei aqui agora sobre as embocaduras e o despreparo da maior parte dos cavaleiros quando faz uso dessa ferramenta através das ações de rédeas. Não é? Lembrando a vocês que a boca do cavalo é a parte do corpo dele que corresponde às nossas mãos. O que nós fazemos com as mãos, o cavalo faz com a boca. Então é uma parte muito sensível do cavalo e precisa ser tratada com o devido cuidado. Eu sempre digo uma frase, né? Utilizar as rédeas, as ações de rédeas, é como andar de mãos dadas com o cavalo. A minha mão em contato com a mão dele é a boca. Okay? E todas as ações que chegam às mãos do cavalo, entre aspas, ou seja, a sua boca, devem chegar em forma de informações. São informações que ele precisa compreender para, no momento seguinte, corresponder a elas. É um código de comunicação. Ok? Então, quando nós testemunhamos a má utilização das rédeas, cavaleiros maltratando a boca do cavalo com ações indevidas de rédeas, é muito triste testemunhar isso, não é? Porque não é necessário que isso seja feito e além disso,
o cavalo pode adquirir ali uma série de vícios, de resistências que vão prejudicar o seu desempenho funcional em parceria conosco. A escolha da embocadura também é muito importante. Todos vocês já devem ter ouvido falar em embocadura leve e pesada. O leve e o pesado são referências sobre a ação da embocadura na boca do cavalo, não é o peso físico delas. Não é? Uma embocadura leve é de ação leve sobre a boca do cavalo. Uma embocadura pesada é de ação rigorosa. A leve de ação suave, a pesada de ação rigorosa. Okay? Então tem várias características nas embocaduras que assinalam qual é a intensidade da sua ação na boca do cavalo. Okay? Então vamos dar um exemplo. No caso dos bridões. Quanto mais delgadas as hastes dos bridões, menor a superfície de contato delas com a região bucal do cavalo. O bridão faz pressão nas comissuras laterais da boca e também nas barras, que são aquelas regiões na mandíbula do cavalo, onde não tem dentes, entre os incisivos e os pré-molares e molares, chamada barra. Então o bridão atua nas barras e na comissura lateral, okay? No canto da boca do cavalo. Então quanto mais fino, mais rigorosa a ação, mais pesado é o bridão. Okay? Qual é a recomendação no que se refere ao calibre das hastes de um bridão? De 3/4 a 1 polegada de bitola, que nós falamos, para dar conforto ao cavalo, para que ele não tenha ações dolorosas e não resista ao contato de rédeas realizado pelo cavaleiro no momento da ação das rédeas. Ok? Bom, Cíntia, então é isso, né? São essas as nossas contribuições. Muitíssimo obrigado por você ter enviado a pergunta. Não deixem de fazer isso, viu, pessoal? Vocês podem enviar perguntas para nós pelo direct aqui mesmo, no Instagram, ou pelo nosso e-mail, o e-mail da escola chamada Cavalo, ok? E nós teremos imensa satisfação em respondê-los se estiver ao nosso alcance, obviamente. Eu vou, antes de dar uma rodada aqui para ver se vocês registraram alguma pergunta, quero agradecer aqui, a nossa live de hoje vai ser mais curta, a todos que estiveram conosco até aqui. Lembrando que nós temos aí alguns cursos já à disposição de vocês na plataforma Hotmart. Na próxima semana publicaremos mais um, que é um curso teórico sobre equitação básica. Ok? Mas curso teórico? Sim. Por quê? Porque estou ministrando aulas de equitação há pelo menos 30 anos. E uma das questões mais frequentes que eu tenho testemunhado ao longo do exercício da função de instrutor é a ausência de conhecimentos dos alunos que nos chegam, e por isso mesmo eles têm dificuldade na assimilação daquilo que será transmitido nas aulas práticas. Então, o embasamento teórico é importantíssimo e ele age como catalisador da aprendizagem. Quanto mais informações, conhecimentos a respeito das técnicas da equitação e de todos os fundamentos que regem a equitação bem praticada, mais rápido e mais eficiente é o aprendizado. Então essa é a intenção em nós oferecermos esse curso para vocês, e eu tenho certeza que vocês ficarão muito bem servidos com o conteúdo. Para conhecer o conteúdo dos cursos que nós oferecemos, basta clicar aqui no link da bio também. Vocês têm lá um botão de acesso direto aos cursos oferecidos. É só vocês digitarem lá no botão Produtos da Escola Chamada Cavalo. Ok? Nesse mesmo link vocês acessam o grupo de estudos para se matricularem, se for o interesse de vocês. Acessam o nosso canal do YouTube, o nosso canal no Spotify e assim por diante. Ok? Então não deixem de dar uma visitada aí no nosso link da bio. Bom, vou agora dar uma olhada aqui para ver se vocês deixaram alguma pergunta. Não vai dar tempo de ler o nome de vocês todos, vou dar uma acenada enquanto eu procuro a pergunta. Recebam todos, mais uma vez, os meus agradecimentos
pela presença aqui na nossa live. O nosso aluno Rodolfo está aqui nos prestigiando como sempre. Muito obrigado, viu, Rodolfo? É uma motivação grande ter a sua presença aqui conosco a cada live. Não estou achando nenhuma pergunta. O Samuel está sempre aqui conosco. Samuel, boa noite. O Cacau está dando boa noite. Boa noite para você, Cacau. Muito bem. Não achei nenhuma pergunta. Voltando aqui ao final. Muito bem, então, mais uma vez, recebam as minhas desculpas pela ausência na terça-feira, né? Não fizemos a live, por isso estamos fazendo a reposição hoje, e espero que na próxima terça eu possa reencontrá-los novamente. Uma boa noite para todos e até a próxima. Peço licença para desconectar.